Olá, seja muito bem-vindo a este encontro, a estes momentos de reflexão em que nós damos início rogando a Jesus, rogando aos nossos benfeitores, a vossa proteção, a harmonia, a intuição, rogando que os nossos corações se façam doces aos ensinamentos do Mestre Jesus e que estes momentos possam nos unir os nossos corações, as nossas vibrações, a nossa sintonia, nos laços mais sinceros de fraternidade, de amor, e assim passarmos a ver o mundo pela lente do amor, da fraternidade e da amizade. Que esses momentos possam nos proporcionar transformações de nossos sentimentos e de nossas ações. Nós hoje vamos falar dos tormentos voluntários. Todos nós, em algum momento da vida, criamos situações mais complexas para as nossas já complexas, já difíceis situações que viemos resolver. Nós estamos em processo de aprendizagem. Somos espíritos eternos e um dos princípios da doutrina espírita é que realmente temos que acreditar na reencarnação. Assim, nascemos, morremos, tornamos a nascer, conforme Kardec nos ensinou, para aprendermos, de pouco a pouco, as verdades que sustentam a nossa existência. Os nossos tormentos, muitas vezes provocados por nós mesmos ou por sentimentos que não conseguimos combater em uma vida, voltam a nos visitar a cada encarnação, enquanto nós não conseguirmos compreender realmente o verdadeiro objetivo da vida. Enquanto não treinarmos os nossos olhos a vermos as coisas pelo ângulo do amor, porque sim, as coisas são diferentes a partir do ponto de vista que as observamos. Para uma pessoa, uma flor é simplesmente uma flor. Para outras pessoas, uma flor pode significar muitas coisas. Pode nos remeter, nos despertar sentimentos inumeráveis de amor a Deus pela sua criação, sentimentos de amor fraterno, de alegria, de beleza, de bondade. Para outros pode ser de tristeza, porque pode levá-los à lembrança de um momento triste de suas vidas. Assim, tudo tem dois lados. Para umas pessoas, o sentimento do sofrimento já é perceptível como uma mola que os remete a um futuro de felicidade mais rápido do que se eles passassem uma vida transcorrida com calma, com conforto, com riquezas, com bens materiais disponíveis em grande quantidade. Assim, a nossa reflexão de hoje é sobre como lidamos principalmente com as perdas materiais, quais sentimentos nos despertam, se nos comportamos como crianças mimadas quando seus desejos não são atendidos, que sentimentos nos trazem quando somos privados daquilo que mais gostamos, daquilo que mais queremos, daquilo que mais desejamos. Qual é o nível do nosso orgulho, da nossa vaidade em relação àquilo que queremos e àquilo que temos, em relação ao que precisamos, em relação ao que a providência divina nos disponibiliza? E essa reflexão, neste momento de transição planetária, pode nos ajudar muito a passarmos esses momentos com mais paz,
com mais serenidade e, principalmente, exercitando a nossa fé viva nos princípios dessa doutrina que nos acolhe, que nos ensina, que nos consola, que nos descortina a verdade espiritual. Assim é que convido a todos para, nestes momentos de reflexão, estudarmos, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o que são os tormentos voluntários. E aproveito para lembrar a recomendação de que conheçam as obras básicas da doutrina espírita, da qual o Evangelho faz parte. São 5 livros básicos. O Evangelho é uma prova de que, enquanto as grandes almas descansam, elas também trabalham, porque ele foi escrito durante um período de férias de Allan Kardec, na França. E hoje é a sustentação de nossa vida, de nossa doutrina, é a nossa base para as nossas transformações morais. Ao final desse estudo, também você pode encontrar as referências bibliográficas com indicação de leitura. Aqui no estudo nós trazemos trechos, partes, mas recomendamos que a leitura deve ser feita para ampliar o nosso conhecimento, para nos colocar em condições e em sintonia com os grandes pensamentos que realmente mudam a humanidade, que colaboram para o crescimento espiritual de todos. Os tormentos voluntários, que nós vamos dialogar sobre eles hoje, refletir, eles dizem o quanto estamos maduros em relação às nossas escolhas, como temos usado o nosso livre-arbítrio. Se nós já aprendemos a fazer escolhas mais conscientes, ou se as nossas escolhas ainda são feitas a exemplo de como as crianças escolhem. Se elas não conseguem o que desejam, se fazemos pirraça, ou se nós levantamos a cabeça, aceitamos o desafio de começar de novo, se nós entendemos a maneira que Deus age em nossa vida, nos proporcionando situações que nos levam ao nosso crescimento. E assim também, como nós temos usado o nosso livre-arbítrio em relação à nossa convivência social, em relação à nossa convivência familiar, que tipo de escolhas temos feito para a nossa vida e para a vida de quem convive conosco, de quem caminha conosco essa jornada evolutiva. As nossas ações têm impacto em toda a humanidade. Uma folhinha que nós jogamos no chão aqui, ela vai reverberar em todo o planeta. Nós temos vários estudos que apontam para este caminho. Assim, é muito importante que nós aprendamos a fazer escolhas que trazem benefícios para nós e para toda a humanidade. Vamos juntos aproveitar um pouco da grandeza e da riqueza que o Evangelho nos traz acerca desse tema. Este item está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 23. Descrito como tormentos voluntários, está inserido dentro do Bem-aventurados os aflitos, numa promessa de consolo que o Evangelho nos traz, mediante as instruções de espíritos diversos que tentam nos consolar e nos ajudar a entender por que sofremos, porque às vezes o sofrimento é um remédio para os nossos males, porque nós perdemos pessoas que amamos de maneira prematura. Ele também nos ajuda a entendermos por que a felicidade não é desse mundo. Neste canal de YouTube, nós já temos um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, também do capítulo 5, que é a melancolia. Vocês também podem acessar e conhecer um pouco do estudo que foi deixado aqui como uma forma de reflexão sobre a melancolia
que também é tratado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o tema de hoje, tormentos voluntários, nós vamos tentar, da melhor maneira possível, entender por que sofremos, por que buscamos mais sofrimento, já que, se é voluntário, é uma opção nossa, este sofrimento que nós agregamos às nossas dívidas, ao que foi combinado, que nós viemos aqui nessa vida, nessa encarnação, para cumprir. Nos próximos 3 slides, nós temos na íntegra o item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso objeto de estudo deste momento, com grifos e destaque para as palavras que nos levam a uma reflexão, ao entendimento do que querem os Espíritos dizer por tormentos voluntários. Eles nos esclarecem que o homem vive incessantemente à busca de uma felicidade que não pode existir aqui na Terra, porque em outros momentos do Evangelho também nos é explicado que aqui na Terra nós viveremos uma felicidade relativa, que o que mais importa para nós realmente é procurarmos ter paz no nosso coração e não criarmos para nós situações mais difíceis do que a que nós já viemos aqui nessa Terra para acertar. Nós vivemos num planeta que ainda está vivendo momentos de provas e expiações. Então isso já deixa claro para nós que a felicidade não pode ser alcançada aqui, que nós devemos fazer essa viagem, devemos fazer essa imersão neste planeta para acertar os nossos débitos e criarmos situações que sim nos remeterão a uma felicidade futura. Na sequência, onde os Espíritos nos orientam como nós chegamos a esses tormentos voluntários, eles nos abrem os olhos para que enxerguemos em nós grandes males que realmente fazem com que a nossa vida se transforme em um tormento. São sentimentos que, infelizmente, ainda trazemos em nós. A inveja, a cobiça, o ciúme. E estes sentimentos fazem com que os nossos companheiros em humanidade, os nossos companheiros de jornada, que alcançam posições diferentes das nossas, socialmente, materialmente, causam em nós incômodos que nos tiram as noites de sono, porque nós não admitimos que outras pessoas consigam coisas que nós não temos. Nós ainda não conseguimos sentir felicidade com o sucesso dos nossos irmãos. Assim, quando nós vemos alguém que consegue um carro melhor do que o nosso, um emprego melhor do que o nosso, nós começamos a sentir inveja, ciúme, que devora a nossa paz, que nos dá, por mais que nós já tenhamos também as nossas posses, que de certa forma nos permitam uma vida com o necessário, nós começamos a sentir cobiça, o desejo de possuir o que o outro tem, porque parece que ele é mais feliz do que nós, com o que nós temos. Muitas vezes não é nem o bem material que nós estamos desejando. Nós queremos ser o que a pessoa é, nós queremos ter a vida que ela tem, pensando que a vida dela é melhor do que a nossa. Nós nos esquecemos de cultivar em nós os nossos valores que trazem para nós a tranquilidade, a certeza de que cada um tem o que merece, cada um tem o que precisa para viver, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. Cada um tem a família que precisa para aprender
a viver a vida em sociedade, a vida em família, para reajustar os seus débitos do passado e progredir, fazendo progredir aqueles que estão ao seu lado. Então, nós começamos a descobrir que o que tira a nossa paz, o que tira a nossa felicidade relativa aqui neste planeta, é que não estamos contentes com o que temos. A grama do quintal do vizinho é sempre mais verde que a grama do nosso quintal. Numa expressão simples e popular, mas que fica bem fácil de entender do que nós estamos falando. Nós temos o nosso jardim, mas o jardim do vizinho sempre parece mais bonito do que o nosso. E isso nos perturba de tal forma que nós desejamos o que o outro tem, sendo que nós também temos. Nós estamos refletindo somente sobre as palavras em destaque, mas isto não dispensa da leitura na íntegra do item 23. Então, assim que for possível, cada um que está fazendo esse estudo, dedique um tempinho para ler na íntegra o item 23, para que possa assimilar um pouco mais ou clarear um pouco mais esta importante mensagem dos Espíritos para nos ajudar, para nos ensinar a superar as nossas dificuldades, nos ajudar a superar as nossas más tendências e, sem dúvida, nos ensinar a nos contentarmos com o que temos, com o que é necessário para nós. E eles nos dão uma grande chave da felicidade, que é sempre enxergar que nós temos o necessário para nós e que outras pessoas não possuem nem o que nós temos. E que o nosso dever é tornar a vida desses mais fácil. Então, o nosso dever é de ajudar, de estender a mão a essas criaturas que têm menos, para que a vida delas não seja tão difícil. Porque será sempre impossível olharmos para os que têm muito mais do que nós, porque esta é a prova deles, lidar com a riqueza, lidar com a quantidade do que eles possuem, ou mesmo eles já têm condições de lidar com isso e para eles isso é uma prova. Agora, a nossa prova é diferente. Então nós precisamos aprender a ter calma, a ter fé de que temos o necessário, de que Deus não nos desampara e que, com o que temos, nós também devemos promover o bem-estar daqueles que têm menos ainda. E, segundo Fénelon, Leão, 1860, que é o Espírito que deixou essa instrução para nós, para passarmos as grandes tempestades da vida, a felicidade é ter calma, porque oportunamente estamos vivendo um momento de grande tempestade nas vidas do mundo todo, pois estamos enfrentando um momento de pandemia. E as pessoas que conseguem passar com mais calma, com mais lucidez esse momento, com mais gratidão por ter chegado até aqui, por tudo que a vida nos deu até aqui, conseguem manter a imunidade em melhor condição de combater o vírus. Então, é uma grande lição que nós recebemos no item 23 do Evangelho, chamando a nossa atenção para aprendermos a contentarmos com o que temos e que sim, é sempre rico aquele que consegue ser calmo e feliz com o que tem. Uma outra importante referência para esse estudo dos tormentos voluntários é o Livro dos Espíritos, nas questões de 920 a 932, no livro 4º, que trata das esperanças e consolações, aonde os bondosos espíritos nos esclarecem sobre a felicidade e a infelicidade relativa, ou seja, aqui onde vivemos, no planeta Terra, nós teremos uma felicidade
que também é relativa, e uma infelicidade causada por nós mesmos, pelos nossos equívocos do passado, mas que essa infelicidade também é relativa. Por quê? Nós contamos com a misericórdia e a bondade do Cristo que nos ampara, que nos auxilia, que sempre envia os nossos amigos, anjos guardiões, que nos ajudam a superar os nossos erros e, sem dúvida nenhuma, caminharmos rumo à felicidade, que é o objetivo da nossa encarnação. Bem, meus amigos, mas nós precisamos entender o que são os tormentos voluntários para que nós possamos operar em nós as mudanças necessárias. Nas leis morais, de que trata no Livro dos Espíritos, nós encontramos a lei de conservação. Aí está um ponto-chave para entendermos onde iniciam os nossos tormentos voluntários. Nós precisamos, cada um, de maneira individual, entender o que é necessário para a nossa sobrevivência, ou seja, para a nossa conservação, e o que é supérfluo. Os nossos tormentos começam aí, porque nós não conseguimos entender ou estabelecer um limite entre o que é necessário para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, necessário para os que convivem conosco, necessidades materiais, necessidades espirituais. Nós estamos falando de necessidades de um aspecto amplo, geral. E o que é supérfluo? Quando nós entendemos o limite entre o necessário e o supérfluo, nós passamos a trabalhar e a viver para adquirirmos do que realmente necessitamos. Nós aprendemos a ficar felizes com as conquistas dos nossos irmãos, que conseguem mais coisas do que nós, que conseguem um carro melhor do que o nosso, que conseguem um emprego melhor do que o nosso. E enquanto nós conseguimos viajar para uma cidadezinha do interior, a pessoa viaja para o exterior, para praias paradisíacas, e nós conseguimos no máximo fazer um passeio em volta da lagoa. Mas isso, para nós, é o que basta. Esta pessoa tem outras provas nessa vida. E é isso que nós precisamos compreender. Não é fácil realmente, porque nós sempre almejamos mais. É próprio do nosso espírito. Nós ainda somos crianças. Alguns de nós, por mais que já reencarnamos muitas vezes, ainda estamos num degrau de evolução comparados a crianças. Nós ainda queremos todos os brinquedos que estão à nossa volta. Nós ainda queremos ser os donos da bola. E assim nós atraímos para nós perturbações desnecessárias. Então, meus irmãos, o que nós precisamos, enquanto encarnados, é aprendermos a usar o nosso livre-arbítrio. Cada vez que encarnamos, nós vamos aprendendo, através da nossa evolução, a fazermos escolhas que nos levam ao crescimento espiritual. As escolhas de ordem material vão ficando cada vez com menos importância. Claro que nós precisamos levar em consideração a lei do progresso, a lei da conservação e assim levar em conta que nós precisamos progredir, usar bem os recursos materiais que Deus nos deixou, justamente como recurso para a nossa evolução espiritual, usarmos os talentos, multiplicarmos os talentos que Ele nos deixou, cuidar bem do nosso corpo, que é o veículo material para a nossa evolução, mas sem descuidarmos das verdadeiras e mais importantes escolhas, que são as escolhas espirituais. Se nós nos ocupamos muito mais das escolhas materiais, aí está a chave dos tormentos que nós mesmos estamos escolhendo. Porque a orientação que nós recebemos o tempo inteiro é de que estamos aqui para evoluir e fazer progredir quem está conosco nessa jornada. Mas
os bens materiais, os recursos materiais nos são cedidos, nos são emprestados. Inclusive, cabe lembrar que nem o nosso corpo nos pertence, que ao deixarmos esta encarnação, nós levamos as nossas conquistas espirituais. Então, elas são as mais importantes. Nós, nessa vida, viemos resgatar problemas de vidas passadas, sim, mas grande parte dos nossos tormentos são problemas da vida atual. São os tormentos que nós mesmos procuramos, porque existe um planejamento, existem os recursos materiais e espirituais que são disponibilizados para que se cumpra esse planejamento. Então, nós não chegamos aqui para cumprir o que foi combinado antes da nossa reencarnação, sem os recursos necessários para que se cumpra esse plano. Tudo o mais que chega, que está nos atormentando, são problemas da vida atual que nós mesmos escolhemos. Mas nós não devemos nos afligir por isso. Nós estamos aprendendo, evoluindo e nós temos todo o amparo para aprendermos a lidar com essa situação. Ainda com a referência do Livro dos Espíritos, na questão 920, eles nos orientam que nós estamos vivendo aqui, neste planeta, uma prova ou uma expiação. Mas depende de nós abrandarmos os nossos males e sermos tão felizes quanto se pode ser na Terra. Ou seja, é possível ser feliz aqui, uma felicidade relativa, é claro, para que, cumprindo as nossas provas e expiações, nós possamos quitar os nossos débitos e isso precisa nos fazer feliz. Cada vez que nós vencemos uma grande dificuldade, uma prova que estava proposta para essa encarnação, nós precisamos aprender a nos sentir felizes por isso. Superamos uma dificuldade, quitamos um débito e cada vez que nós conseguimos fazer o bem a alguém, conquistar uma amizade nova, conquistar um sorriso de uma pessoa, espalhar o amor aonde nós convivemos, a paz ou o perdão, nós estamos angariando a nossa felicidade futura. Então nós precisamos aprender a ficarmos felizes em cumprir o que estava combinado para essa encarnação. Um outro aspecto que precisa ser levado em consideração no estudo dos tormentos voluntários é que algumas pessoas se fazem de vítimas. Elas invertem o jogo. Elas esquecem. Sim, o esquecimento do passado é um prêmio que nós temos, porque nós não aguentaríamos saber tudo o que fizemos de mal em vidas passadas. Entretanto, este esquecimento também precisa ser confrontado com os novos conhecimentos que nós temos. Ou seja, reconhecemos os erros do passado, trabalhemos para a felicidade futura, quitando esses débitos e não assumindo posições de vítimas. Raul Teixeira, no programa Vida e Valores, nos diz que existem pessoas que acusam a vida o tempo inteiro da má sorte que elas têm. Não é má sorte, nós estamos cumprindo o que foi combinado, acertando nossas dívidas do passado. Mas essas pessoas fazem de tudo para provar que nada que elas começam dá certo, seja no aspecto material, no aspecto profissional, no aspecto pessoal. E assim elas vão levando a vida, fazendo de tudo para que a vida fique pior ainda para elas, ou que aos olhos das outras pessoas, elas são mais sofredoras do que parecem ser. Fazem de tudo para que as suas profecias de má sorte se concretizem. E não enfrentam os seus problemas de cabeça erguida, não enfrentam a vida de frente, inclusive desprezando toda a ajuda espiritual que recebem. Se nós temos todo o amparo necessário, toda uma programação
para essa reencarnação com os problemas que nós trazemos do passado e ainda assim nós procuramos outros tormentos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés, com os nossos próprios sentimentos e pensamentos. Eu faço a seguinte pergunta: será que nós estamos doentes, procurando piorar a situação para nós? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos adverte que o futuro pertence ao espírito. Assim, vamos tentar nos ocupar um pouco mais das coisas espirituais, das coisas que nos elevam, das coisas que nos engrandecem, que criam em nós virtudes, e deixemos de lado os excessos materiais, que eles não nos trarão a verdadeira felicidade, nem a felicidade relativa nessa terra, e nem a felicidade que nos é prometida para o futuro. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Indulgência, nos chama a atenção para recebermos bem cada problema que nos procura, porque este problema é um problema que nós conquistamos muito tempo atrás e deixamos sem solução. Assim, quando ele nos encontra agora, ele espera que agora a gente consiga solucionar, que a gente consiga resolver aquela situação. Que cada sombra que nos visita é uma sombra que nós estendemos lá no nosso passado e que no presente nós precisamos transformar essa sombra em luz. Cada oportunidade que nós temos precisa ser bem usada. Nós precisamos treinar o nosso livre-arbítrio para fazer melhores escolhas, deixando sempre de lado aquilo que parece mais complicado, ou seja, optarmos por resolver os nossos problemas logo de uma vez, que deixar para o futuro só vai nos postergar a solução dos nossos problemas. Assim, todo o bem que pudermos fazer agora, não vamos perder a chance de fazer. Todo o perdão que pudermos oferecer a alguém e a nós mesmos agora, vamos fazê-lo, devemos fazê-lo. Assim nós vamos conquistando a paz no nosso coração e deixando os tormentos de lado, no passado, longe de nós e conquistando a paz. A psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro Lampadário Espírita, nos esclarece sobre essa doença da qual estamos falando. Esse texto nos mostra o quanto ainda precisamos trabalhar a nossa cura. Somos enfermos e ignorantes por não sabermos aproveitar e valorizar as oportunidades que nos são oferecidas. E somos espíritos, segundo nos explica Joana de Ângeles, em tratamento difícil, porque nos agrada a condição de infelicidade. Assim como Raul Teixeira também nos falou que nos agrada a condição de vítima. Todavia, Jesus é o médico divino e nos deixou o seu modelo de ação, a sua doutrina, o medicamento que pode nos curar de maneira definitiva. Mas tem mais uma pergunta. Será que não há mérito em sofrer muito mais do que o que estava combinado para sofrermos? Aí existe o esclarecimento do Evangelho que nos diz que os tormentos voluntários, neste sentido, só são válidos se nós sofremos um pouco mais do que o que estava combinado, mas este sofrimento gerar benefício ao nosso próximo. Não é nos fazermos de vítima, mas sim fazermos da nossa vida um sacerdócio em favor do próximo. E aí nessa imagem nós trazemos dois grandes exemplos de pessoas que, apesar de parecer que estavam sofrendo, estavam engrandecendo-se, fazendo com que as suas estrelas brilhassem mais, mas ao brilhar iluminasse todos que estavam em seu caminho. Eu não ouso cantar,
não tenho coragem de fazer esse dano aos ouvidos de vocês, até porque geraria uma dívida muito grande para eu pagar depois. Mas eu sugiro uma canção de autoria de Geraldo Paulo, em que é um hino ao nosso irmão Bezerra de Menezes, em que mostra um espírito que já poderia estar em outros planos, em outras esferas espirituais mais elevadas do que a nossa, mas, por opção, prefere ficar aqui, nos ajudando, nos amparando, curando, consolando, nós que tanto sofremos. Este também é mais um exemplo do que aparentemente é um sofrimento, porque estagia entre prantos, dores e tristezas, mas leva paz, leva consolo, leva cura a tantos que sofrem. E aí não é sofrer, é uma caridade que está sendo feita. Então, o tormento, o sofrimento, é quando nós angariamos para nós mesmos ou para o nosso próximo a tristeza, as perdas de toda espécie, mas quando nós aparentemente vivemos uma situação de restrição, de pobreza, de escassez de recursos materiais, mas lutamos, usamos a nossa vida para promover o bem dos que estão abaixo de nós, nós não estamos sofrendo, nós estamos caminhando para cima, nós estamos nos elevando. Mas sim, nós podemos superar os nossos tormentos, as nossas dificuldades, e no livro Sementes de Amor, de Maria Dolores e Meimei, uma psicografia de Chico Xavier, nós encontramos uma linda poesia que nos mostra que, apesar de cairmos, nós podemos nos reerguermos e caminhar, às vezes cambaleando, mas se em preces nós rogarmos, nós pedirmos, nós alcançaremos a grande luz. E a doutrina espírita, que nos consola, que nos conforta, que nos aponta um caminho, nos deixou o Evangelho, que é o nosso roteiro de luz, o nosso roteiro de amor. E Jesus, nosso mestre, modelo e guia, sempre nos ouve. Assim, quando tomarmos consciência dos nossos tormentos, das nossas dúvidas e das nossas dores, nós devemos recorrer à prece. E o nosso caminho será iluminado e sentiremos como devemos prosseguir, como devemos proceder para nos livrarmos dos nossos tormentos voluntários. Se nós podemos resumir tudo o que nós estudamos até agora sobre os tormentos voluntários, eu penso que o grande destaque que nós devemos dar é o nosso livre-arbítrio. É como nós estamos fazendo as nossas escolhas, o que nós estamos privilegiando, se a vida material ou a vida espiritual. Se nós estamos fazendo jus a toda a bondade divina que nos ampara, que nos dá tudo, se nós estamos sendo gratos a toda a proteção divina, enquanto nós aprendemos a caminhar. Bem, o que nós precisamos aprender então é a valorizar as nossas escolhas, a valorizar as oportunidades de cada dia que nos descortina uma nova oportunidade de fazermos felizes com as nossas escolhas, tanto quem caminha conosco quanto a nós mesmos. Sim, não é fácil, mas é possível. Nós vimos grandes exemplos de grandes espíritos que alcançaram essa felicidade. Então nós também podemos. É uma questão de tempo. Já caminhando para as nossas considerações finais, nós precisamos lembrar que o grande objetivo de cada ser reencarnado é a evolução e a conquista das virtudes que são paulatinamente conquistadas. Não há em nenhum demérito, nenhum mal em usufruirmos das coisas materiais que nos foram concedidas. O que nós precisamos entender é do que realmente necessitamos, do que é excessivo e, principalmente, do quanto estamos apegados aos bens materiais. E assim, concluindo os nossos estudos, concluindo
mas não esgotando todas as possibilidades que esse tema nos traz, e sempre dizendo que o verdadeiro espírita se conhece pelo seu esforço, pelo seu empenho em cada vez se melhorar, em cada vez aprender mais, nós vamos concluindo com os ensinamentos deixados pelos Espíritos a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 922, aonde ele pergunta aos Espíritos se há uma medida comum de felicidade para todos os homens. E os Espíritos lhe respondem separando a vida material da vida espiritual, dizendo que, para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Para a vida espiritual, é a consciência pura e a fé no futuro. Assim, desejando a todos muita paz nos seus corações, que não tenham pressa, que tenham tranquilidade, que tenham calma em conquistar dia a dia essa felicidade, mas que não desperdicemos a oportunidade de cada dia refletirmos sobre o quanto temos de bondade divina em nossa vida. Não nos falta nada, temos o necessário e o que nos falta para cumprirmos o nosso plano reencarnatório é o que realmente precisamos conquistar, através da lei do trabalho, através de todas as leis morais que caridosamente os Espíritos nos ensinam, nos orientam. Nós podemos viver dias melhores, superar as nossas dificuldades, superar as nossas tendências, sem nos esquecer de dar a mão a quem caminha junto conosco. Um forte abraço a cada um que me ouviu, que me ajudou nessa reflexão, nesse trabalho. Muita gratidão a todos e sim, muita paz, muita luz para todos nós. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estiveram comigo nesse estudo. Lembrar que, apesar de toda a dedicação, não se esgota aqui o tema. Outros pontos de vista devem ser observados. E que aqui estão as referências bibliográficas que foram usadas trechos e sugerir a leitura na íntegra dessas obras. E mais uma vez, agradecer a todos, aos nossos mentores, e dizer que em breve nos encontraremos de novo para novos estudos, se Deus quiser. Muita paz a todos.